Olá, tudo bem? Eu vou fazer mais um desenho aqui, mais um estudo, mas eu não tenho muita ideia do que explicar ou fazer nesse desenho. Então eu resolvi ir desenhando e falando. Toda vez que eu faço um estudo desse digital, é só para estudar ou entender alguma coisa que eu estou fazendo, né? No caso, eu estou estudando muito desenho na prancheta, na mão, né? E eu tento transportar o que eu estou aprendendo na prancheta para fazer aqui no digital. Nesse desenho em si, eu comecei com um rascunho básico e fui seguindo. Em alguns outros que vocês já devem ter visto no canal, eu vou separando as partes que eu fiz do desenho. Dessa vez eu esqueci e fui só fazendo. Tá? A ideia era desenhar mais um rosto. Às vezes eu fico preguiçoso de fazer o desenho como um corpo inteiro, porque envolve muito mais detalhe, muito mais coisas para pensar. Então eu acabo fazendo um rosto que é mais simples, só para exercitar mesmo. Porque o que eu aprendi é que desenho é prática, então a gente tem que sempre estar praticando. Uma das coisas que eu reparei é que quando a gente pratica, eu tenho muita dificuldade de só praticar no computador, porque todo o processo de ter que ligar ele, procurar o programa, fazer os detalhes para entrar no processo. Então eu acabo me perdendo um pouco nisso e eu rendo muito mais quando faço os exercícios que eu quero de estudo no tradicional, no papel, lápis, borracha. Eu acho muito fácil no desenho digital a gente se perder um pouco e ficar muito no ajuste, porque o desenho digital permite fazer muito ajuste no que você está fazendo. No caso aqui, eu já deixei de lado uma parte que eu comecei e vi para tentar fazer um acabamento, que é uma das minhas dificuldades com o desenho digital, é chegar num acabamento bonito. Aqui com uma textura que eu dei no papel, ao uso de uma ferramenta única que eu consegui controlar bem com a caneta digital, eu consigo chegar num resultado que me agrada bem. No caso, na filmagem que eu estou fazendo, eu não estou aproximando para vocês verem todo o processo. Eu achei que eu ia fazer mais fácil, mas eu não estou conseguindo fazer tão rápido quanto eu gostaria. Então eu acabo me perdendo um pouco. Apesar disso, eu tenho conseguido bastante rapidez, fluidez no trabalho. Eu consigo fazer bem mais rápido do que eu lembrava, assim, porque eu vou desistindo de algumas coisas que eu aprendi com o manual, fazendo papel, é que você tem que deixar de lado, não tentar fazer tão perfeito, porque o perfeito você não vai conseguir. Aí eu faço um pouco mais distante como está agora e eu consigo um resultado melhor, tá? Mas isso é de cada um. Eu não consigo mais ficar só no digital, eu tenho que ir para o papel. Esse que eu estou fazendo aqui, eu fiz um rascunho no papel, ficou bem diferente, mas eu estou usando essa mesma ideia para tentar reproduzir aqui no computador, que é onde eu consigo gravar, que é um dos meus problemas, eu não consigo gravar de uma câmera. Eu precisaria ter uma câmera melhor para conseguir gravar a prancheta para mim enquanto eu desenho. E é muito trabalho, eu prefiro pegar esse tempo e ficar fazendo os desenhos, que é muito melhor para mim. Dessa forma, eu acabo enrolando um pouco no processo de desenho. Eu quase abandonei esse canal um monte de vezes porque eu não sei muito o que fazer. Eu fiz um vídeo há pouco tempo que ele deu uma boa visualização. Eu acho que é porque eu coloquei a palavra reclamando. Mas eu não gosto muito de reclamar, eu gosto de desenhar. Então, quando eu estou desenhando, eu tenho muita dificuldade em explicar o que eu estou fazendo, porque eu preciso me concentrar. E o processo de desenho sempre leva muito mais tempo do que a gente imagina, né? Porque a gente fica detalhando. Eu me concentro muito quando eu estou fazendo desenho e acabo não falando nada. É por isso que eu desisti muito um pouco das lives que eu estava fazendo, porque eu ficava muito tempo quieto. E as pessoas gostam de interação e eu não consigo fazer essa interação.
Eu acho que é por causa da idade, eu não tenho muito o que falar, então eu fico mais quieto. Mas olha o tempo que eu estou perdendo para fazer só um acabamento de arte do desenho. Apesar que está ficando bem legal o acabamento que eu estou fazendo. No fim, quando eu edito o vídeo, ele tem 10 minutos, mas eu levei 1h30 para fazer. Aí eu vou mostrar para meus alunos, eles falam que o vídeo está longo demais. Eu fico pensando como é que consegue querer aprender a desenhar se não consegue ficar mais de 1 hora fazendo desenho. Bom, uma vez que eu terminei esse processo, eu quis pintar. O problema da pintura é que as pessoas acham que o computador é mágico. Eu acho que com a questão da AI vai ficar mágico mesmo, né? Mas quando você usa um processo de pintura digital, todo o processo de pintura envolve você usar ferramentas diferentes. A questão é que muitas das pessoas vão fazer o desenho digital e acham que clicou, tá pronto. Mas é mais uma questão de você aprender a ferramenta em si. Então você aprende mais uma forma de trabalhar. Cada programa é diferente, cada programa tem um jeito de trabalhar, cada programa tem um pincel específico. No caso, eu vi muita gente odiando trabalhar com o Krita, que é o que eu estou usando para gravar esse vídeo, mas eu gosto muito das ferramentas que ele tem e eu me adaptei bem a elas. A palavra é adaptar, é você que tem que se adaptar, tá? Se você não se adaptou ao programa, não gosta daquele programa, tenta outro. Porque você tem que se adaptar, ou seja, você tem que gostar de usar as ferramentas dele. Cada programa tem as suas e o jeito. Tem uma base de uso que é sempre a mesma. Camada, pincel, rascunho, fazer transparência, opacidade de camada, multiplicação de cor. Todos esses programas trabalham com esses mesmos efeitos, mas cada um tem uma coisinha que você usa para fazer que é diferente. No caso, nesse programa eu me adaptei bem e consigo usar ele com rapidez, que eu acho que é o mais importante, assim. É que eu não fico me demorando para fazer, principalmente na parte de pintura. Eu peguei algumas ferramentas e fui brincando e encontrei algumas que me agilizam o processo, como fazer algumas linhas de sombra, depois colocar com uma outra um esfumaçado por cima, queimar a cor, dar brilho nela, tudo mais rápido, e isso me adianta muito o processo e dá um efeito bem bonito. Sem falar no que eu já falei, que eu coloco um tipo de uma textura por cima, multiplicando em tudo, então dá um acabamento melhor para mim. Eu não deixo para aplicar essa textura no final. Como eu estou gravando o vídeo, eu ponho desde o início. Mesmo a pintura é um processo que eu me enrolo bastante. Mas se não pintar não fica tão bonito, né? Eu, como deu vida a colocar um pouco de brilho e sombra no rosto e agora partir pro cabelo. Quando a gente está fazendo um desenho assim, e como eu disse, eu não fiz fundo, eu não fiz o restante do corpo, eu só fiz uns detalhezinhos do rosto e do corpo, que eu acho que é a média que eu tô fazendo no canal. Eu tenho que projetar, fazer umas coisas mais complicadas, tentar parar de ficar fazendo só o mais simples. Aí eu inventei moda de colocar uns tracinhos com um giz para diferenciar um pouco, porque eu achei que tava muito todo igual. E eu gosto desse acabamento meio grosseiro que fica, né? Que eu me policio bastante a não ficar muito tempo no mesmo desenho, porque o digital permite que você vá, volte, refaça, ajuste. Ah, não gostei, edito outro, faço outra versão e você acaba não indo para frente. Os desenhos ficam todos parados, você nunca termina. Então eu tento terminar um para ir pro próximo da forma que ficou e eu não volto para retomar ele. Bom, ó, aqui eu já achei, eu fiquei fazendo várias experimentações nos olhos, no óculos, né? Mas não ficou
eu cheguei num acabamento que eu gostei. Se vocês reparem, em todo o desenho eu acabo fazendo esses quadros no fundo para destacar. Eu gosto do resultado visual que traz. Bom, hoje foi mais um Desenhando e Conversando. Eu fui falando um pouco do método e das coisas que eu faço, mas a ideia é ser mais espontâneo assim na hora de descrever os desenhos e menos técnico. Eu vou pensar em trazer algumas opções um pouco diferentes e alguns assuntos para discutir enquanto eu desenho. Vocês gostam dos vídeos assim? Querem que eu volte do outro jeito? Se você gostou, dá um joinha, segue o canal e eu espero você no próximo desenho. Tchau!